graça de Jesus Cristo é a única que tira toda a maldição sobre nós. Então nós só podemos receber o perdão de Deus, e Ele nos perdoa, se você e eu primeiro. Graças a Deus, estamos aqui porque mais uma vez o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, tá bom? Então, uma boa noite e você possa pegar a tua Bíblia para poder ler junto comigo o texto que nós vamos estudar agora. Quero aproveitar primeiramente para orarmos juntos, tá certo? Nós vamos orar. Fecha os teus olhos e nós vamos falar com o Pai agora. Amado Deus e Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, para buscarmos a Tua presença. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço pela semana, eu te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, pelo milagre, por tudo que estamos vivendo, Pai. Até mesmo diante de toda esta crise que estamos enfrentando, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. E nós queremos, Pai, buscar a Tua presença, Senhor. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Que o Senhor envie os Teus anjos, Pai, para ministrar, Pai, a Tua palavra no sentido de trazer as respostas de oração, de clamor daqueles que buscam a Tua face, Pai. Nós cremos que as nossas orações são atendidas, elas são ouvidas pelo Senhor, Pai. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, e nós estamos aqui mais uma vez, Pai, mais um dia, para compartilhar a palavra do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma ótima noite aí para você que está conectando agora, e vamos aproveitar esse momento e vamos ler um texto da palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você um texto que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Esse texto que nós vamos ler agora é um texto que trata de 3 parábolas. E essas 3 parábolas, ela quer trazer o mesmo princípio. Vamos ler então esse texto de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Até encontrá-la, achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então esse é a primeira parábola proposta por Jesus. Agora nós vamos ver a segunda que vem na sequência, que fala sobre a dracma perdida. Versículo 8 diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo
que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa é a segunda parábola que Jesus propôs ali, falando a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela resolve procurar esta dracma até que ela encontra. E quando ela encontra, ela reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Essa é a segunda parábola. Nós vamos agora para a terceira e última, que é a parábola do filho pródigo, que é bem conhecida. Bem conhecida. Então Jesus diz assim no versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Esse então é o nosso texto de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar hoje a respeito de nós desenvolvermos uma vida cristã forte. Nós precisamos
desenvolver uma vida cristã, só que esta vida cristã precisa ser uma vida cristã forte. Veja bem, em toda a Bíblia, nós vemos Deus chamando os seus servos para serem fortes. Veja só, em contrapartida, nós vemos pessoas que não conseguem ser fortes com Deus. Existem pessoas que até vão à igreja, mas elas não conseguem desenvolver uma vida espiritual, uma vida cristã forte. Muitas pessoas, elas são fortes na vida profissional, né? Então tem pessoas que são extraordinárias na sua vida profissional, desenvolvem habilidades, conseguem trazer novos conceitos, estabelecer novos parâmetros para aquilo que é o seu segmento, o seu trabalho, consegue trazer soluções criativas para a sua empresa, para o seu negócio. Quer dizer, então existem pessoas que são altamente profissionais, elas conseguem ter uma vida profissional forte. Existem outros que já são fortes financeiramente. Existem pessoas que nunca passaram por dificuldade financeira. Sempre conseguiram administrar os seus ganhos ao ponto de nunca ter passado necessidades. Pelo contrário, consegue ter para si e ainda muitas vezes socorre parentes, familiares, às vezes os próprios pais ou um irmão, enfim, consegue ter para si e ainda consegue ajudar outras pessoas. Então existem pessoas que são fortes financeiramente. Existem também aqueles que são fortes na sua saúde, né? Existem pessoas que nunca tiveram problemas de saúde, conseguem cuidar do corpo, tomam vitaminas, se cuidam, vão ao médico, faz exames periodicamente, faz caminhada, faz academia, enfim, se alimenta bem, né? Busca ter uma alimentação equilibrada, saudável, adequada ao seu peso, à sua estrutura, tem até muitas vezes orientação de nutricionista. Então, existem pessoas que, na sua saúde, elas são fortes. São pessoas muito bem resolvidas. E também existem aqueles que são fortes na vida acadêmica. Olha só, existem pessoas que se dedicam ao estudo e conseguem desenvolver uma vida acadêmica muito bem estabelecida, muito bem sucedida, né? Então nasceram com um QI a mais, né? São pessoas que são brilhantes naquilo que fazem. Eu estou dando apenas alguns exemplos, existem outros tipos de exemplos. E aí, essa visão que eu quero mostrar, que muitas vezes nós conseguimos ser fortes em áreas da nossa vida, mas não conseguimos estabelecer um padrão de vida cristã saudável. Não conseguimos estabelecer um padrão de vida cristã que consiga lidar com os conflitos, com as lutas, com as dificuldades. Então, a Bíblia nos mostra que Deus espera de nós que nós venhamos estabelecer padrões de vida cristã que seja saudável, que seja forte, que você consiga encarar e olhar a tua vida, olhar tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você presencia, tudo aquilo que você enfrenta. Às vezes não são nem lutas tuas individuais, mas são lutas da sua parentela, da sua família, da sua casa. Então você também pode contribuir para o crescimento
espiritual da sua casa, da sua família. Então nós precisamos o quê? Buscar a Deus. Precisamos conhecer a Deus. Amém? Muitas pessoas chegam a conhecer o Senhor, mas não conseguem ou não conhecem verdadeiramente a sua palavra e não chegam a desenvolver a vida espiritual fortalecida pela palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é que algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, em ler a Bíblia. Tem pessoas que têm dificuldade de orar. E tem pessoas que têm dificuldade de lidar com pressão, com a pressão da vida. E nós precisamos, através da palavra de Deus, buscar crescimento espiritual para enfrentarmos as adversidades. Olha só o que o Senhor falou a Josué, o que Deus falou a Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Eu vou ler aqui para vocês. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí ele fala, olha só o que o Senhor fala a Josué. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, olha só, ele vem repetindo, tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E aí ele diz, dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses, olha só que o Senhor fala a ele, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte, ele repete novamente, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha que texto extraordinário que nós temos aqui no livro de Josué. Logo no primeiro capítulo, Moisés morreu e Josué, ele era o ajudador de Moisés. Ele era aquele que ajudava nas atividades, nas tarefas, em tudo que Moisés ia fazer, Josué sempre estava por perto. E quando Moisés morreu, o Senhor vem e levanta Josué para ser o novo líder daquele povo. O novo líder daquela nação, porque na verdade eles eram uma grande nação já. Não tinham ainda entrado na terra prometida, mas já era um povo muito grande. E o Senhor chamou Josué para ser o novo líder do povo de Israel e fazer aquele povo atravessar o Jordão e conquistar a terra que estava à frente deles. Que o Senhor falou, esta terra que eu prometi a teus pais,
Esta terra que foi prometida, vocês vão conquistar. Mas o que é interessante nesse texto é o que o Senhor fala para Josué quando ele diz: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Então o Senhor, ele vem e fala, Deus vem e fala para Josué: você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. E eu quero te chamar a atenção hoje. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos desenvolver estas habilidades que Deus nos capacitará. Deus nos dará todos os mecanismos, tudo que nós precisarmos para desenvolver uma vida cristã forte, para enfrentar os problemas de frente. Amém? Ser forte. Glória a Deus. Muitas pessoas chegam a Cristo e olha só, estão cheias de problemas e buscam consolo e conforto para suas pobres vidas. Então, nós vemos que muitas pessoas, quando vêm à igreja, não vou dizer que todos fazem isso, mas uma boa parte deixa para buscar Deus quando está com um problema que não consegue mais resolver. Muitos chegam ao ponto de não saber nem mais lidar com a vida. Chegam realmente exaustos, chegam desanimados, chegam abatidos, fracos, perdidos. Muitas pessoas estão dentro das igrejas e não conseguem desenvolver uma vida espiritual forte. Você pode chegar do jeito que você estiver. Deus nos recebe, né? Vinde como estáis, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, você pode vir de qualquer jeito, mas quando nós chegamos à presença de Deus, quando nós chegamos a este lugar, a casa de Deus, a igreja, o lugar que nos reunimos, amém? Este lugar tem que ser um lugar de cura, tem que ser um lugar de libertação, tem que ser um lugar de salvação, tem que ser um lugar de milagres, porque muitas pessoas, só um milagre pode resolver o problema delas, e o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Então nós podemos chegar totalmente quebrados, como dizem alguns, né, pior do que arroz de terceira. Totalmente detonado, desiludido, abandonado, desempregado, endividado, enfim, separado, com muitos problemas. Não importa, você pode chegar assim à casa de Deus. Mas quando você começar a frequentar este lugar, você vai começar a ouvir a palavra de Deus e você vai desenvolver a tua fé. Você vai desenvolver a tua salvação. Você não pode se conformar com uma vida pequena. Porque às vezes você fala assim, olha, eu já cheguei, graças a Deus, estou conseguindo lidar com os problemas. E aí muitas pessoas, quando começam a tomar um fôlego na vida, começam a acalmar a sua vida, elas deixam de vir à igreja. Deixam de buscar a Deus. Deixam de orar. Eu digo orar na sua própria casa. Orar no lugar onde você mora, no lugar que você vive. Muitas pessoas não leem mais a Bíblia. Muitos cristãos não leem a Bíblia. E a Bíblia, eu falei até aqui na semana passada, que a Bíblia, ela é um manual de vida. Ela é um manual. Tudo que nós precisamos está neste livro. E a gente precisa ler este livro. Então as pessoas chegam fracas, chegam precisando de um consolo, de um conforto, porque estão sofrendo. Mas Deus não tem só um milagre para te dar. Deus tem muito mais. Você pode viver uma vida cristã abundante, forte, para abençoar outras pessoas. Você pode viver uma vida cristã saudável,
bem estruturada na palavra de Deus, para poder compartilhar do evangelho com outras pessoas. E isso também, que eu falei, das pessoas muitas vezes estarem na igreja, mas não serem pessoas fortes na fé, muitas vezes é culpa das próprias igrejas, que não investem no crescimento espiritual das pessoas que ali frequentam. Então, a própria igreja precisa desenvolver atividades, precisa desenvolver mecanismos, vamos dizer assim, para ajudar essas pessoas a crescerem na fé. Por exemplo, nós podemos ter dia de oração na igreja, como já fizemos algumas vezes e fazemos com uma certa frequência aqui. Agora, com a pandemia, não estamos limitados a isso. Mas nós podemos ter uma vida de oração coletiva, ter um culto de oração, como já fizemos aqui no Ministério Esmon, e como você pode já ter também, se você é de outra igreja, de outro ministério, com certeza na tua igreja deve ter reuniões, se não é um culto, mas pelo menos tem uma reunião de oração. Né? Você pode participar da reunião de oração, como eu, que um dia já estava há muito tempo dentro da igreja e não era batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo numa reunião de oração. Numa reunião de oração que não aconteceu nem no espaço ali da igreja do culto. Foi numa reunião no andar de baixo, numa sala. E ali naquela reunião eu fui batizado no Espírito Santo. Então nós vemos que quando nós buscamos a Deus, Deus vem e se manifesta e se revela a nós. Amém? Deus nos chama para sermos fortes e corajosos. Eu quero ler para você o que está em Provérbios. Olha só o que está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, 10. Diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, nós não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Então, olha só, o versículo 10 diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, se no dia da dificuldade, no dia do problema, que ele chega, todos nós enfrentamos problemas na vida, irmãos. Todos nós. E a Bíblia diz que se nós, no versículo 10, se você vacila no dia da dificuldade, se você não consegue lidar com a pressão, com o problema, como será limitado a sua força? Será limitada a sua força. O inimigo, Satanás, ele se levanta contra as nossas vidas. E ele quer nos destruir. Ele quer nos oprimir. Ele quer pisar nas nossas vidas. Ele quer acabar com as nossas vidas. E se nós não formos fortes no conhecimento da palavra de Deus, fortes na oração, na comunhão com Deus, na santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Você só consegue ver Deus na tua vida se você se santificar. Então existem armas espirituais que vão nos ajudar a crescer na fé. Santidade, oração, leitura da palavra, conhecimento da palavra de Deus, comunhão com a igreja, não viver isolado, separado, num canto. Você não é uma ilha, eu costumo dizer para as pessoas. Você não é uma ilha para viver sozinho, isolado das pessoas. Eu não vou mais em nenhuma igreja, eu me desapontei com igreja. Irmãos, é tudo que o diabo quer ouvir. É que você está desapontado com a igreja. Não aceite esta malignidade na tua vida. Não aceite esta mentira de Satanás na tua vida. Busque uma igreja para servir a Deus. Amém? Se você quiser vir ao Ministério Esmon, será muito bem-vindo. Mas se não quiser, procure outra igreja. Mas procure. Busque um lugar para você servir.
Eu vejo pessoas que falam assim, eu não gosto de igreja porque eu já me machuquei em igreja. Irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus, olhando para Cristo, nós não nos desapontamos. Podemos até enfrentar dificuldades, problemas, pessoas podem nos largar no meio do caminho, mas você está olhando para Cristo. Amém? Como Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, ele está dizendo, olha gente, eu estou olhando para Cristo. Enquanto eu estiver olhando para Cristo, olhem para mim. Mas se em algum momento eu deixar de olhar para Cristo, não me sigam. Então o homem é passivo de errar. O homem está sujeito a errar, a tropeçar, a cair. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Então, busque um lugar. Se você está desigrejado, né? Até uma palavra estranha, desigrejado, não está em igreja nenhuma, é importante. Tem pessoas que falam, não precisa de igreja porque eu sou a igreja. É verdade, nós somos templo do Espírito Santo, mas a palavra de Deus nos orienta a nos reunirmos, a termos uma vida espiritual, uma vida de comunhão. Isso é a igreja, é o reino de Deus. Então é importante você estar estabelecido em uma igreja. Amém? Devemos buscar conhecer a palavra de Deus, assim como nós buscamos o alimento para o nosso corpo físico. Você não se alimenta todo dia? Você não come todo dia? Então a tua vida espiritual também precisa ser alimentada todo dia. Amém? Toda pessoa que vem a Deus precisa desenvolver a vida espiritual forte para permanecer na presença de Deus. Todo cristão precisa desenvolver uma vida cristã mais profunda. Sair do raso, irmãos. Muitas pessoas estão satisfeitas com o raso. Deus tem algo mais profundo. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e o conhecem. Deus só vai revelar a intimidade dele para aqueles que o buscam. Então você precisa buscar mais a Deus para ter uma vida espiritual forte. Amém? Como cristãos, nós devemos ser constantes. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, olha só, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então esse versículo é uma resposta para aqueles que ficam falando, eu estou desapontado com igreja, eu estou desapontado com o pastor, eu estou desapontado com as pessoas. Então, olha só, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo que você faz para o Senhor, o seu trabalho não é vão. Amém? As pessoas podem até não te reconhecer. As pessoas podem até não te valorizar. Mas Deus está vendo o que você está fazendo. Deus vai te recompensar. Quando fazemos as coisas com amor para o Senhor, não seremos pegos de surpresa pelo inimigo. Amém? Muitos cristãos estão frustrados em suas vidas, pois deixaram de olhar para Jesus. Isso é o que eu mais vejo com certa frequência. É as pessoas reclamando, não, porque isso, porque aquilo. Tem muitas desculpas. Só que estas desculpas, elas podem te levar para o inferno. Essas desculpas podem te afastar de Deus. E você não pode viver afastado de Deus. Sede meus imitadores, Paulo falou, assim como eu sou de Cristo. Nas parábolas que nós vemos, a história em Lucas 15, são 3 histórias de perdas. A primeira história, tinham 100 ovelhas e uma se perdeu. Na segunda história, na segunda parábola, tinha 10 dracmas e uma dracma foi perdida. E na terceira parábola, ele tinha 2 filhos e um filho se perdeu. Um filho pediu a herança, falou, pai, eu quero a minha parte no que o senhor tem,
porque eu quero seguir minha vida. E diz que o pai, ele divide, né? É a primeira vez que eu vejo dividindo uma herança em vida, né? Geralmente as pessoas recebem a herança depois que os pais morrem. Então, aqui o filho pediu a herança para o pai, só que o pai ainda estava vivo, e o pai deu. E o texto que nós lemos diz que depois de alguns dias, o filho foi embora. Ele pediu, ele recebeu, ficou ali um tempo, e depois foi embora. E o texto que nós lemos em Lucas 15 diz que ele foi embora para uma terra distante. E o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que ele recebeu e começou a gastar, começou a desperdiçar. O texto que nós lemos diz que ele começou a dissipar, né? Começou a gastar sem controle, sem orientação, sem sabedoria. Então nós vemos que as pessoas muitas vezes ganham uma certa quantia e ao invés de saber administrar aquilo que ganharam, começam a gastar sem controle, sem direção. Eu costumo dizer que para um barco sem direção, qualquer vento serve, porque não tem direção. Então, mas quando você tem uma direção, você enfrenta às vezes ventos contrários. Por quê? Porque você tem uma direção. E nós vemos que esse filho, ele gastou tudo o que ele ganhou do pai dele. E diz que veio uma fome naquele lugar. Veio uma fome. E ele começou a passar necessidade e foi trabalhar. Foi trabalhar cuidando de porcos. E nem alimentação direito ele recebia. E ele começou a sofrer. Provavelmente ele começou a chorar. Ele deve ter entrado em desespero, em tristeza. E aí, nós vemos que chegou um momento que ele falou assim, olha, o meu pai tem tantos empregados, e eu aqui passando dificuldade, eu aqui passando fome. Então eu vou voltar para o meu pai e eu vou pedir perdão para ele, porque eu não sou mais digno de ser chamado filho dele, porque o que ele tinha para me dar, ele já me deu, e eu dissipei, eu gastei à toa. Né? O texto fala que ele gastou o dinheiro com meretrizes, gastou dinheiro com prostitutas, viveu a vida que todo mundo acha que precisa viver. Né? Então nós vemos que falta direção, falta posicionamento. E ele voltou. E quando ele voltou, ele já tinha de chegar lá. Eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra ele, eu pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado seu filho, que ele pelo menos me dê um lugar junto com os empregados dele. Que ele me deixe pelo menos trabalhar junto com os empregados dele, porque pelo menos eu vou me alimentar bem, eu vou ter onde dormir, eu vou ter uma vida mais tranquila, uma vida mais justa, vamos dizer assim. E ele voltou, triste, abatido, com semblante de derrota, falido, né? E quando ele chegou, o pai dele viu ele de longe. E o pai viu e correu na direção dele. E o abraçou, e o beijou. E ele chamou os funcionários e falou assim, olha, prepare uma sandália para ele, dá um banho, prepara uma roupa, põe um anel no dedo dele. E o pai, ele ficou totalmente feliz, alegre, porque ele viu o filho dele voltando com vida. Com vida. Ele não pensou no que o filho fez. Talvez ele tenha ficado até triste com o posicionamento do filho quando pediu parte da herança e foi embora. Mas provavelmente este pai, ele o desejava e esperava por ele todos os dias. Porque o verdadeiro pai, a verdadeira mãe ama os seus filhos. Mesmo que eles estejam errados, os pais amam. Pode não amar o pecado, o erro que eles estão vivendo, mas a vida é preciosa. Todo pai ama seu filho. Toda mãe ama seu filho. Como às vezes eu penso assim, até um bandido tem uma mãe e um pai que chora todos os dias. Se ainda tem os pais, né? É claro. Então, por mais que a pessoa seja ruim, tem alguém por trás dele. Às vezes ele nem saiba, mas estão chorando, estão orando. Quantas mães eu já vi orando para os filhos saírem das drogas,
Quantos pais eu já vi orando para a filha que saiu de casa e foi morar com um rapaz que não sabe nem quem é. E a mãe e o pai ficam esperando a notícia dessa filha todos os dias. Ou de um filho que foi embora também. É assim, coração de pai, coração de mãe, só sabe como é quando você é pai e quando você é mãe. Então, às vezes, nós julgamos as pessoas, mas não sabemos o que se passa no coração dessas pessoas. Então, nós vemos que um perdeu uma ovelha, o outro, a mulher perdeu uma dracma e o pai perdeu um filho. E diz o texto, os 3 textos que nós lemos, que quando ele deixou as 99 e foi procurar, ele achou aquela ovelha que se perdeu. E ele pôs nos ombros e trouxe. E quando ele chegou na casa dele, ele chamou os vizinhos, chamou os amigos e falou: olha, eu achei a minha ovelha que estava perdida. Eu estou muito feliz. E diz o texto que eles se alegram. A mesma coisa acontece com a mulher. Ela perde uma dracma. E ela resolve procurar a dracma pela casa. Ela começa a varrer, ela começa a iluminar os lugares, procurando aquela moeda. Até que ela encontra a dracma. E quando ela encontra a dracma, ela chama suas vizinhas, ela chama suas amigas, e ela fala assim: olha, eu tinha perdido a minha dracma, eu tinha 10, só estava com 9, mas eu achei, e eu estou feliz, eu quero comemorar com vocês. E o terceiro texto fala do pai que perdeu o filho. Tinha 2 filhos, um ficou e o outro foi embora. E quando esse filho voltou, o pai fez uma grande festa. Ele fez uma grande festa e diz o texto que tinha um outro irmão que ficou com o pai o tempo todo, não foi embora. Ele ficou trabalhando com o pai. E quando ele chega, ele estava no campo, e ele fala assim: mas que barulho é esse de música, de festa? E aí um dos funcionários fala assim: olha, é o teu pai, ele está fazendo uma festa, um jantar, porque o teu irmão estava perdido e ele voltou com vida, e o seu pai está muito feliz. E diz que aquele irmão ficou chateado. E o pai, quando sai, porque ele não quis entrar na casa, o pai sai fora e vai conversar com ele lá fora e fala: filho, o teu irmão voltou, mas o semblante do irmão que ficou era de tristeza. E ele falou: pai, eu fiquei o tempo todo aqui contigo, eu sempre obedeci às tuas ordens, eu sempre trabalhei aqui e o Senhor nunca me deu um cabrito. E agora o Senhor mata aí um animal e faz uma festa para o meu irmão, ele que desperdiçou a herança, gastou o dinheiro com as meretrizes, ele que desperdiçou o dinheiro com os amigos, com a farra, fez bagunça, e agora volta e o Senhor faz uma festa. Aquele irmão que ficou, ele não entendeu. Por quê? Porque ele era irmão, ele não era pai. Mas quando você é pai, quando você é mãe, você sabe o que é um filho se perder. Você sabe a dor é que ver um filho indo embora sem ser o momento adequado de ir. Porque todo dia um filho vai embora, vai se casar, vai formar uma família, mas às vezes sai antes do tempo e sofre. Muitos cristãos estão sofrendo porque saíram de casa antes da hora. Antes da hora. Eu lembro quando eu morava com a minha família e chegou um dia. Eu cheguei do trabalho e a minha avó me chamou no quarto e conversou comigo e falou: filho, você já está com uma certa idade, você já sabe o que você quer para a tua vida, você quer isso, você está trabalhando, tem um ministério na igreja, é isso que você quer? É, então não é hora de você partir? Eu falei: ok, vó, se a senhora está me abençoando, então eu saio e vou partir então para a minha vida. E eu saí da minha família, da minha casa, dos meus pais, para viver uma vida no mundo com a bênção, porque chegou a hora. Então nós temos que saber quando chega a hora, e enquanto não chegar a hora, permanece. Eu vejo filhos que querem sair de casa, provocam até um casamento prematuro só para ficar longe dos pais, porque não suporta mais viver com os pais. Isso é uma vida espiritual fraca. Se você entrar num relacionamento para fugir da casa dos teus pais, você vai passar por dificuldades e sofrimentos. Serão inevitáveis. Porque existe, a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas, lá em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas.
Então você não pode sair da casa dos teus pais antes da hora. E se você é pai e mãe e o teu filho, a tua filha saiu, ore, coloque na presença do Senhor, que o Senhor vai trabalhar. O Senhor não vai te deixar sem resposta. Amém? Nós temos que orar pelos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos. E eu oro pelos meus filhos. Eu peço a Deus pelos meus filhos. Que Deus abençoe a vida dos meus filhos. As escolhas que eles vão fazer daqui para frente. Eu preciso abençoar os meus filhos. Então você que é pai, você que é mãe, ore pelos seus filhos para que eles sejam fortes espiritualmente. Os teus filhos precisam ser fortes espiritualmente. Então ore pela sua família. Amém? As propostas sempre vão bater na sua porta. As propostas do inimigo. O pecado sempre vai nos chamar. Tem aqueles que não saem da igreja, porém não deixam as velhas práticas e continuam fazendo a vontade da carne. Então existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, não saíram, não saem, só que continuam alimentando uma vida pecaminosa. Continuam praticando coisas que afastam de Deus. E isso é perigoso. Isto pode destruir a tua vida. Então, se você está numa igreja, se você se declara cristão, você precisa orar e pedir para Deus te capacitar para você vencer as tentações, os convites. As pessoas vão te chamar, vão fazer propostas e você tem que saber dizer não. Eu tenho vergonha de dizer não. O que ele pode achar? O que ela pode pensar? Se é algo que não agrada a Deus, se é algo que não vai fazer bem à tua vida, você precisa dizer não. Amém? Eu até coloquei aqui que existem, com todo cuidado, respeito a quem se chama Raimundo, mas eu sempre aprendi que existe o crente Raimundo, É aquele que está um pé na igreja e um pé no mundo. Então, você não pode ser esta pessoa que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Ou você é de Cristo, ou você pertence a Cristo, ou você é do mundo. A palavra de Deus diz que não dá para agradar 2 senhores. Não dá. Você tem Deus, você tem Jesus como Senhor da tua vida. E existe Satanás, que é o príncipe deste mundo. Ou você agrada o diabo, ou você agrada a Deus. Você precisa escolher quem você quer agradar. Ser cristão forte é ser santo. Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então ele diz aqui, o autor de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse é o momento de você fazer uma escolha. Esse é o momento de você fazer uma decisão. Ou você agrada ao mundo, ou você agrada a Deus. Não tem como agradar os dois. Você vai ter que abrir mão de algumas amizades para agradar a Deus. Não estou dizendo que você vai viver agora isolado de todo mundo, não vai conversar com mais ninguém. Não é isso. Estou dizendo que aquelas amizades que te afastam de Deus, aquelas amizades que te fazem pecar, você precisa dar um basta. Você precisa falar: chega. Hoje é o último dia. Chega. Sem que você saiba ou provoque, o inimigo vai planejar um ataque para te destruir. Então, às vezes tem gente que fala assim: mas Eduardo, por quê? Por que que Deus deixa tudo isso acontecer na minha vida? Nem tudo que acontece na tua vida é a vontade de Deus. Nem tudo que acontece na tua vida é a vontade de Deus. Mas algumas coisas que acontecem na tua vida é a permissão de Deus. Então Deus permite. Por que permite? Porque é a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Então, às vezes, você está colhendo de coisas que você plantou, não agora, mas plantou no passado. E existem coisas que acontecem também na nossa vida, que não foi você que provocou,
Mas o inimigo quer te atingir. O diabo quer te destruir. E por isso algumas coisas acontecem. Mas pela palavra de Deus, você consegue vencer. Em nome de Jesus. Amém? Durante todo o ministério de Jesus, ele foi atacado pelo diabo. Jesus venceu o diabo declarando a palavra de Deus, dizendo: está escrito. Busque mais a Deus. Se apegue à palavra de Deus, pois ela vai te dar vitória contra Satanás. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai te dar vitória contra o inimigo. A palavra de Deus vai te dar vitória contra Satanás. Amém? Os que estão dentro das igrejas precisam se alegrar quando uma vida se arrepende e volta para a presença de Deus. Quando há arrependimento, a Bíblia diz que há alegria no céu. Alegria no céu. A palavra de Deus diz lá em Lucas que nós lemos que há mais alegria no céu quando uma pessoa se arrepende do que um justo que não precisa se arrepender. Há mais alegria quando uma pessoa que estava com uma vida errada, uma vida torta, ela se arrepende. Há alegria no céu quando uma pessoa se declara que a vida dela pertence a Cristo, que ela não quer mais viver aquela vida de pecado. Há uma festa no céu. E nós temos que fazer festa aqui na terra também. Nós precisamos nos alegrarmos quando alguém se arrepende. Nós precisamos nos alegrar quando alguém entrega a sua vida a Cristo. Nós precisamos nos alegrar quando alguém se batiza nas águas. Nós precisamos nos alegrar quando as pessoas largam, abandonam uma vida de pecado, uma vida de erro. Amém? Apocalipse 12, versículo 9 diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Né? Então nós temos esse texto que mostra que quem é o nosso adversário? É Satanás, é o diabo. E a palavra do Senhor diz que ele fica nos acusando. E ele foi expulso, e ele caiu na terra e ele veio com seus demônios. E nós não podemos ignorar isso. Por quê? Mesmo você sendo cristão, um cristão forte, um cristão que guerreia, um cristão que ora, um cristão que lê a Bíblia, um cristão que glorifica a Deus, um cristão que dá bom testemunho, um cristão que se santifica, um cristão que louva a Deus, mesmo você sendo esta pessoa, este padrão extraordinário de vida cristã, o inimigo vai se levantar contra a tua vida. Ele é o príncipe deste mundo. E ele quer te destruir. Ele quer acabar com a tua felicidade. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E eu vejo muitas pessoas brigando, se gradeando, uma com a outra. Não é assim que nós vamos vencer. Não é lutando contra as pessoas, mas entendendo quem está agindo através daquela pessoa. E você precisa se posicionar espiritualmente, conhecendo a palavra de Deus, testemunhando que Jesus é o Senhor da tua vida. E quando o inimigo se levantar,
entra em oração, entra em jejum, em batalha espiritual e creia que você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ser uma igreja forte. Nós precisamos ser cristãos fortes. Sabe? Eu vejo às vezes as pessoas correndo atrás de pastor, correndo atrás de profeta, correndo atrás de quem ora, porque ele mesmo não consegue enfrentar aquela luta. E Deus quer que você tenha o mesmo padrão espiritual que estas pessoas têm que você admira. Não há nada de errado em você pedir oração. Não há nada de errado, absolutamente. Mas você precisa desenvolver a tua oração de guerra. A oração de agradecimento é maravilhosa. A oração de intercessão também é extraordinária. Mas às vezes você precisa entrar em guerra contra Satanás. Você precisa declarar o sangue do Cordeiro. Porque aqui em Apocalipse que nós lemos, diz: e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então nós precisamos em todo tempo, em toda situação, declarar o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o poder da palavra de Jesus sobre aquela situação que está se levantando contra a tua vida. Seja um cristão maduro, seja um cristão forte, busque ajuda no sentido de eu preciso crescer espiritualmente. Toda quarta-feira nós temos aqui no Ministério Esmon o estudo teológico gratuito. Qualquer pessoa pode vir estudar a palavra de Deus. E é impressionante o número pequeno de pessoas que procuram estudar a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Você também precisa estudar a palavra de Deus. Eu estou aqui toda quarta-feira. Agora está suspenso, vamos ver quando que vai voltar. Mas toda quarta-feira nós temos aqui à noite estudo teológico. O que é estudo teológico? É conhecer a Deus. A teologia é ligar o homem a Deus. Deus, ele está acima da teologia. A teologia é o homem que precisa se ligar a Deus. É o homem que precisa conhecer a Deus. É o homem que precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso. Estude. Busque crescimento espiritual. Leia livros cristãos. Leia a Bíblia. Ore. Louve. Exerça a sua vida, a sua vida espiritual na maturidade. E deixe de viver uma vida rasa. Amém? Em nome de Jesus. E se alegre com aqueles que estão arrependidos. Se alegre quando uma pessoa te procurar e dizer: estou arrependido do que fiz, estou arrependido do que falei, me perdoe. É a coisa maravilhosa, é extraordinária do Evangelho, é ver uma pessoa arrependida. E o Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado. O Senhor não despreza um coração contrito. Ele se manifesta, Ele se derrama, Ele se revela a essas pessoas que querem buscar um crescimento espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Que esta palavra te capacite, te fortaleça. Busca o Senhor. Nós temos aqui, domingo, às 10 horas da manhã, a reunião, o culto da família. Então eu quero te convidar, você que já esteve entre nós, já frequentou a igreja, não está vindo mais, volte a frequentar a casa do Senhor, amém? Não se afaste. Como eu já disse na ministração, você não é uma ilha, amém? Então, volte. Não há vergonha nenhuma em voltar. Ah, mas se eu voltar lá para a igreja, o que vão pensar? O que vão falar de mim? Você vai ficar preocupado com isso? Não. Você precisa buscar ao Senhor. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tive um momento de fraqueza e eu dei uma afastada da igreja mais ou menos uns 30 dias. Só que eu não queria deixar de ir para a igreja. Eu amava o Senhor. Só que por causa de pessoas, eu deixei de ir para a igreja. E naquele curto período de 30 dias, eu fiz um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. O inimigo quis até ceifar a minha vida naquele período. Mas o Senhor me guardou. E eu logo percebi que eu estava fazendo tudo errado.
Eu estava fazendo tudo o que o diabo queria. E eu voltei para a igreja que eu frequentava. Eu voltei. E eu fui lá na frente. Me reconciliei com o Senhor publicamente. E falei, estou de volta. Fiz tudo errado. Pisei na jaca. Né? Então, não tenha vergonha de voltar. Não tenha vergonha de voltar. Se você está afastado de uma igreja, em nome de Jesus, volta para Jesus agora. Amém? Volte para Jesus agora. Em nome de Jesus, onde você está, declare, Senhor Jesus, a minha vida te pertence e eu vou voltar para a tua casa, eu vou voltar a te servir. E se você quiser, nós estamos aqui de braços abertos, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Às quartas-feiras, por enquanto está suspenso, tem até essa questão do lockdown, mas nós vamos estar divulgando a nossa programação aqui. E às quintas-feiras, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos aqui o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós estudamos nesta noite, pela Tua palavra, que nos fortalece, que nos capacita, que nos levanta, que nos faz sermos cristãos fortes. Assim como o Senhor chamou Josué e disse para Josué, Josué, sê forte e corajoso. E eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, sê forte e corajoso. Conheça a palavra de Deus, busque ler a Bíblia, busque orar, venha para a igreja, estabeleça um novo padrão de santidade na tua vida, um padrão de santidade que você ainda nunca viveu, declarando, renunciando o pecado, renunciando a vida de erro, de pecado que te afasta do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo, um padrão novo de santidade sobre a tua vida. Em nome de Jesus, para vencer todos os convites, as chamativas de Satanás, para te tirar da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus estudos, eu abençoo a tua saúde, eu abençoo tudo que leva o teu nome, tudo que você precisa viver para ter uma vida feliz, próspera, abundante nesta terra. Em nome de Jesus, renuncie o pecado, busque a Deus de todo o coração e o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus. E você vai estabelecer um novo padrão de vida espiritual, onde o inimigo, os demônios, vão de longe ver que você é um cristão verdadeiro, que você é uma cristã verdadeira. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Ser cheia do Espírito Santo, ser cheia de vida, de alegria. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da morte. Eu repreendo agora toda a depressão. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo abatimento espiritual, toda fraqueza espiritual, todo desânimo, toda derrota, toda mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu te abençoo e declaro que você pertence ao Senhor e que a tua vida é preciosa e que você vai viver uma nova história em nome de Jesus. E você que já é cristão, você que já está crescendo na fé, fraco no dia da dificuldade, mas que você seja forte, não só para os teus problemas, mas para socorrer aqueles que estão à tua volta. Em nome de Jesus eu te abençoo, em nome do Pai e do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Beijo no teu coração e tchau, tchau.